Pessoal, olá a todos, espero que vocês estejam bem. Vamos dar sequência ao conteúdo da disciplina e nessa semana a gente vai continuar falando da linguagem PHP. Na semana anterior nós falamos aí dos fundamentos da linguagem, como que declara variável, como que usa includes, falamos de forma breve também sobre last repetição, if else, as estruturas de controle. E hoje nós vamos falar sobre a manipulação de dados usando formulários, tá certo? Nós vamos falar sobre os métodos de envio de dados get e post e como a gente manipula esses dados após eles serem enviados, tá? Então, pessoal, todo o formulário HTML é aquela estrutura onde a gente digita ou informa dados, né, em uma página web. Então, aqui, por exemplo, na página de exemplo que eu estou trabalhando com vocês, nós temos um formulário na página Fale Conosco, tá? Um formulário de contato. E aqui a gente tem alguns campos de formulário, tá? E quando a gente cria essa estrutura, ela é uma estrutura estática em HTML, né? O que eu quero fazer? O que o PHP me possibilita fazer nesse caso? Quando eu clicar no botão enviar, eu consigo buscar esses dados e manipular eles de alguma forma, tá? Então, basicamente, isso que a gente vai aprender nessa aula de hoje. E é importante a gente entender que o envio dos dados eu posso enviar utilizando o método get e o método post. No método get, os dados são enviados na URL, e até por isso eu tenho um limite de 2048 caracteres para enviar esses dados. Agora, o post não, ele é ilimitado, né? Então, vocês já até viram alguns formulários que tem aqueles campos do tipo arquivo, né, onde eu seleciono um arquivo. Nesses casos, eu só posso utilizar o post, tá? Eu não consigo utilizar o get, tá? O post ele é mais utilizado porque ele é mais seguro também, tá certo? O get ele tem uma resposta mais rápida, tá? Mas como eu disse para vocês, ele só vai enviar dados do tipo texto, do tipo string, e ele é limitado com relação ao tamanho, tá? Agora o post não, ele aceita qualquer tipo de dados, arquivo, imagem, strings, e o tamanho é ilimitado. Ilimitado não, se eu não me engano são 16 megabytes, tá? Mas é uma quantidade bem grande aí de dados, de textos, né? Para arquivos, há como alterar essa configuração no servidor web também para ele aceitar arquivos de tamanho maior, tá certo? E como que a gente, pessoal, utiliza e manipula esses dados após eles serem enviados? A gente usa o vetor superglobal do PHP GET e o vetor POST. Daqui a pouquinho eu vou demonstrar para vocês a utilização de um formulário, como que a gente manipula esses dados. Vocês vão compreender que é bastante prático, tá? E a forma como eu busco esses dados é por meio do name do campo, tá certo? Cada campo, o input dentro do HTML, ele tem um name, tá? E aí, por meio desse name, eu consigo recuperar o valor do campo, tá certo? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês isso na prática agora. Nós temos aqui essa página com o formulário HTML, tá? Que tem o campo nome, o campo e-mail, o estado, a cidade e uma mensagem, tá certo? Eu tô com o código desse formulário aqui aberto, tá? E aí uma coisa muito importante, pessoal, é que todo formulário tem que estar sempre entre as tags form e /form. Então, reparem que minha form começa aqui na linha 52 e termina na linha 80. Então, todos os campos do meu formulário devem estar aqui dentro, tá? Reparem que no método aqui da tag form, que é o método de envio de dados, eu estou utilizando o post, né? Poderia utilizar o get, que são as duas formas que eu tenho de envio de dados. Depois eu vou demonstrar para vocês utilizando o get, mas inicialmente nós vamos trabalhar usando o post, tá? E aqui eu tenho o action. O que é o action? O action é o caminho da página PHP que vai receber esses dados quando eu clicar no botão de enviar. Então, quando eu clicar no botão de enviar, os dados serão enviados para essa página aqui, recebe dados.php, que é uma página que vai estar no meu servidor web,
né? No caso, nós estamos trabalhando localmente, simulando utilizando o XAMPP, então vai estar no meu computador mesmo, tá? Mas quando eu clico no botão enviar, os dados são enviados para essa página, recebedados.php. E vocês vão perceber, pessoal, uma coisa fundamental também é que o type do meu botão de envio de dados, ele tem que ser sempre submit. Por quê? Porque é o type submit que possibilita eu submeter e enviar os dados, tá certo? Então vocês vão reparar também que eu tenho aqui um input e eu dei um name para esse input, que é o primeiro input aqui do meu campo nome, que no caso é esse primeiro campo aqui, tá bem? E o segundo campo eu dei um name para ele e-mail, tá certo? Que é o campo, no caso, onde eu digito e-mail aqui, tá certo? Quando eu clicar para enviar esse formulário, eu consigo buscar o valor digitado nessas duas caixinhas utilizando o name, tá? Então é isso que nós vamos ver agora. Então eu vou aqui na página recebe dados, que é essa página aqui, é um código PHP, tá certo? E o que eu faço aqui, pessoal? Primeiro, o que vocês vão ter que compreender é que, como eu estou utilizando o método de envio de dados POST, eu vou recuperar esses dados utilizando o vetor global POST, tá? Então, repare que o vetor, ele é assim, ó, POST. E aí, aqui dentro do colchetes, eu coloco, entre aspas, o name do campo que eu quero buscar. Então, se eu quero buscar o valor digitado no campo nome, eu coloco esse name aqui. Se eu quero buscar o valor digitado no campo e-mail, eu coloco e-mail. E aí, por isso que a gente chama de vetor superglobal. Por quê? Porque ele vai criando um vetor, na qual, se eu digitar aqui post nome, ele vai recuperar o valor digitado no campo nome. Se eu colocar e-mail, ele vai recuperar para mim o valor, né, a informação que eu digitei no campo do e-mail, no caso, cujo name seja e-mail, tá certo? Então, é isso que está sendo feito aqui na linha 3 e na linha 4. Só que ele está usando o operador ternário, que é um operador como se fosse o if-else. A função i7 é uma função que verifica, vou até colocar aqui um comentário, a função i7 verifica se a variável, que no caso é o vetor post com o campo nome aqui, existe, tá? E o operador ternário, vocês podem observar que ele funciona da seguinte forma, ele tem uma condição que é testada entre parênteses. Se essa condição for verdadeira, ele executa o que está depois do interrogação. Se ela for falsa, ele executa o que está depois do dois pontos aqui. Então, o que ele faz aqui, pessoal? Ele dá o i7 no meu vetor post nome e ele verifica se existe esse campo. Ou seja, se eu digitei algo aqui nesse campo, né? Se ele existir, ele vai atribuir o valor digitado na variável nome. Tá? Se ele não existir, eu atribuo uma string vazia, que é aspas, abre aspas e fecha aspas. Eu atribuo essa string vazia na variável nome. Tá? Então, é só uma verificação que é feita aqui, para mim não ter problema na hora de receber esses dados. Porque pode ser que eu busco o post nome, não foi digitado nada e não é criado esse campo no meu vetor post. Aí pode ser que eu tenha um warning, um aviso aí da linguagem, que é como se fosse um errinho, tá? Então, basicamente, isso é feito aqui tanto na linha 4, onde eu busco o valor digitado no nome, e na linha 5, onde eu busco o valor digitado no e-mail, tá certo? E isso eu faço utilizando esse operador ternário. Vou colocar aqui também, operador ternário igual ao if else. Na verdade, né,
o que ele faz é testar a condição entre parênteses. Se for verdadeira, ele executa o que está antes dos dois pontos. Se for falso, a condição aqui entre parênteses, se não existir o campo, ele atribui um valor que é uma string vazia a essa variável. Tá bem? E aí, o que eu faço, pessoal? Aqui, simplesmente, eu crio um vetor chamado contato, utilizando a função array. E no primeiro índice desse vetor, que eu chamei de nome, eu atribuí a variável nome. Então, aqui no nome eu vou ter o nome que foi digitado no formulário, e aqui no e-mail eu vou ter o e-mail que foi digitado lá no formulário, tá? E aí eu mando escrever esses dados na tela, tá? Aqui eu mando escrever um título, H1, né, com os dados do contato. Aqui eu abro uma lista, o L, e eu chamo o laço repetição for each. O que o laço repetição for each faz? Ele vai percorrer o vetor contato. O vetor contato tem duas posições aqui no caso. Ele tem um nome e tem um e-mail. Tá? Cada vírgula aqui, se eu colocar aqui vírgula e colocar, por exemplo, uma outra informação como cidade e buscar essa informação, eu crio um terceiro campo aqui no meu vetor. Tá? Nós vamos fazer isso já já. Mas, enfim, quando eu passo o vetor contato no for each, o laço de repetição for each, ele percorre as duas posições do vetor e automaticamente, a hora que chegar no final, ele já interrompe o laço. Eu não preciso ter condição de parada aqui. E a cada volta no laço de repetição, o elemento do vetor fica valendo a variável C. Então, na primeira volta, o C vai valer o nome, e na segunda volta, a variável C vai valer o e-mail. E aí eu mando escrever isso na tela. Tá bem? Então, só demonstrando esse código funcionando para vocês, vou digitar aqui meu nome, tá? Vou digitar um e-mail aqui também e vou clicar em enviar. O que acontece lá que eu recebi esses dados no script PHP e já escrevi eles aqui na tela. Então, com isso, eu já consegui recuperar os dados digitados no formulário, tá? E aí eu posso manipular esses dados da forma como eu achar adequado. Eu posso armazenar num banco de dados, eu posso gravar no arquivo, eu posso fazer um determinado processamento com esses dados, tá? Ramon, mas você vai buscar só Repare que se eu digitar outro valor aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui fulano e o e-mail teste@teste.com, tá? Eu vou enviar, ele busca fulano e o teste.teste@teste.com. São os dados que eu digito aqui. Só que eu vou mostrar para vocês como que a gente busca esses outros três campos aqui, porque eu estou buscando só o nome e e-mail. Eu quero buscar o valor do estado, o valor da cidade e o valor na mensagem. Então, para isso, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar um name nesses campos aqui. Repare que o select é o campo que eu tenho aquela caixa de seleção e eu não tenho um name. Então, eu vou colocar um name para ele, que eu vou chamar de UF. Tá? Então, na hora que eu recuperar lá o post UF, ele vai recuperar qual estado que eu selecionei. Tá? Na cidade, eu vou criar um name aqui no campo também, que eu vou chamar de... Vou colocar cidade, vou colocar cidade, tá? E no teste área eu coloco um name também para o campo, que eu vou chamar de MSG, de mensagem. Então agora eu tenho um name para o meu select, um name para o campo da cidade e um name para o teste área. E com isso eu consigo recuperar esses campos. Então vamos começar pelo primeiro, que é o select. Então o que eu faço? Eu venho aqui e faço assim, eu vou criar uma variável chamada estado e vou usar o operador ternário. Então, se e set, né, da variável post UF, né, se foi selecionado algum valor lá no campo do post, do select, eu atribuo
eu verifico aqui e aí eu executo o que está logo após a interrogação. Então, eu vou executar esse conteúdo. Vou atribuir o valor da UF à variável estado. Senão, eu vou atribuir um vetor, uma string vazia, tá? E vou colocar aqui agora mais um campo. Vou chamar ele de UF, tá? Eu vou colocar aqui, esse nome eu posso dar qualquer nome, tá, pessoal? Vou colocar aqui a variável estado, que é essa variável aqui que eu estou buscando o valor que foi digitado lá no meu formulário. Como o meu laço de repetição aqui já está preparado para percorrer o vetor contato, ele já vai escrever o valor dos 3 campos, tá certo? Então, deixa eu demonstrar para vocês. Vou atualizar a página, tá? Vou digitar aqui um nome qualquer. Vou colocar o e-mail teste@teste.com, vou colocar o estado Minas Gerais, vou clicar em enviar. Olha lá, perceba que agora ele pegou o nome digitado, que eu digitei nome qualquer, o e-mail e o estado, né? E agora eu vou mostrar para vocês como que eu pego o restante dos campos. Agora eu vou pegar o campo cidade e o campo mensagem, que é esse MSG. Tá? Então, eu vou copiar essa linha, que ela é semelhante, só que aqui eu modifico, né? Vou colocar cidade. Aqui eu coloco o name do campo que eu estou buscando, que no caso aqui é cidade, tá? E aqui cidade também. No caso aqui eu vou buscar agora a mensagem, tá? E o name dessa mensagem que eu estou buscando é MSG. E aí eu coloco aqui MSG e aqui também MSG, certo? Agora eu adiciono esses campos aqui no meu vetor, tá? Vou criar aqui uma variável cidade dentro do vetor, um índice, né? Desculpa, um índice. E aí eu vou colocar a variável mensagem, tá? E aqui eu vou criar não, desculpa, não é mensagem não, pessoal. Vou colocar cidade. E agora aqui a mensagem e vou colocar mensagem, certo? Salvo esse arquivo, né? Não precisa alterar nada aqui embaixo, porque o for each ele já vai percorrer o vetor contato e vai passar nos 5 campos, que é o nome, o e-mail, o estado, a cidade e a mensagem. E automaticamente os valores que eu digitar lá no formulário serão recuperados e apresentados na tela, que é isso que eu estou fazendo. Eu estou mandando escrever esse resultado na tela, tá? Então, vou voltar aqui. Importante eu atualizar a página do formulário, tá? Vou colocar meu nome, vou colocar um e-mail, ramon@teste.com, vou colocar aqui no estado São Paulo. Coloquei poucos estados, só para não encher muito, tá, pessoal? Vou colocar aqui cidade, por exemplo, Campinas, e vou colocar aqui mensagem digitada no campo de mensagem, tá? E vou clicar para enviar. Vocês observam que lá, os 5 valores que eu digitei no formulário, pessoal, são recuperados, tá bem? Eles são recuperados. E vocês observam que aqui na minha URL eu não tenho nada, tá? Ela tá vazia, porque eu estou usando o método post, os dados são enviados no cabeçalho da requisição HTTP, tá? Ah, Ramon, mas se eu quisesse usar o GET, eu posso? Pode. Não é muito indicado, tá? Eu indico para vocês sempre usarem o post, tá? Mas eu vou demonstrar para vocês como que usa o get. Então, a primeira coisa quando eu quero usar o get é mudar o método aqui para get, tá? E aí aqui eu tenho que mudar o vetor super global. No caso aqui não vai ser mais o post, vai ser o get, tá? Deixa eu copiar aqui, vou ter que substituir todos, tá? Só para vocês observarem. Porque aí, para mim buscar, pessoal, se eu buscar usando o vetor super global post, você não vai achar nada. Por quê? Porque o método que eu configurei aqui no meu formulário não é mais o post, é o get, tá? Então, eu consigo recuperar usando o get. Só que, vocês vão perceber, deixa eu voltar, deixa eu atualizar essa página, que todos esses valores vão ser enviados aqui na URL,
tá? Por isso que a gente chama de método get. Vou colocar o meu nome, ramon@teste.com, colocar o estado aqui, Rio de Janeiro, cidade Volta Redonda, teste de mensagem, tá? Eu vou enviar. Lá, repara que ele busca os dados, pessoal. Mas reparem que aqui os dados foram enviados no formato par chave valor, junto com a URL. Então, por isso que é limitado, porque minha URL ela deve ter no máximo até 2048 caracteres. Então, por isso que é limitado quando eu envio o limite de envio de dados via GET, tá? Mas eu recomendo para vocês, eu vou até voltar aqui o meu exemplo para o método POST. Eu recomendo vocês utilizarem o método POST, tá? Que é mais indicado, ele é mais seguro, tá? Os dados não ficam visíveis aqui para o usuário quando ele envia, eles ficam encapsulados no cabeçalho e é um formato mais adequado, tá? Então, vou digitar aqui, vou colocar alguns dados, tá? Teste, envio, beleza, ele recuperou os dados. Então, sugiro para vocês fazerem alguns experimentos, pessoal, alguns testes, tá? Utilizando aí o envio e recebimento de dados, utilizando formulários, que são um conteúdo bastante importante. A gente vai usar bancos de dados, arquivos depois. Isso aqui é fundamental para a gente ter sequência na disciplina nesse segundo ano, e no terceiro ano também vocês utilizarão isso com bastante frequência. Tá joia? Espero que a aula tenha sido útil. Um abraço a todos e até a próxima.